Voltamos e vamos direto fazer a conexão com Blumenau. O caso Beck, famoso caso que a gente vem acompanhando aqui no Clube da Bola, segue dando o que falar. Um novo capítulo nos últimos dias. Quem tem os detalhes é Emerson Luiz. Chega mais, Emerson, boa tarde. E aí, Mancha, um abraço a todos, boa tarde a quem está acompanhando aqui o Clube da Bola. No momento, uma vitória parcial da Federação Catarinense de Futebol e os clubes envolvidos, os parceiros, contra o Blumenau Esporte Clube, o Beck, nessa guerra de bastidores nos tribunais, onde se tem o interesse maior em participar da Série B catarinense do ano que vem e até mesmo na primeira divisão. Nós trouxemos aqui depoimentos na semana passada com o Blumenau convicto que não terá adversário para enfrentar, se vencer essa batalha jurídica, e naturalmente sonha com a vaga na elite do futebol catarinense. Mas a federação é forte, a gente também argumentou, projetou isso, tem a CBF como principal aliada e esse julgamento não foi realizado na última quinta-feira no STJD. Por hora, nessa queda de braço, vitória da federação, dos clubes, dos parceiros, e nós não temos, por enquanto, uma definição, uma data definitiva para saber quando vai acabar esse imbróglio envolvendo a segundona catarinense. Como a gente não tem bola, futebol efetivamente em campo, a gente tem que trazer aqui para o telespectador da RIC essa situação de momento, e por isso eu quero aproveitar o gancho para falar do nosso voleibol, viu, Mancha, que retorna para a Liga Nacional, para a Superliga, e fez um amistoso, evidentemente o seu primeiro grande teste no meio dessa semana aqui em Blumenau, contra o poderoso Sesc do Rio de Janeiro, que é comandado pelo Giovanni Gávio, e deixou uma boa impressão ao vencer o jogo por 3-1. Teve a volta na última quinta-feira lá em Jaraguá, aí o Sesc confirmou a vitória por 3-0. Muita coisa para melhorar, ajustes, os adversários são mais estruturados, têm mais dinheiro, mas a expectativa aqui é boa, que Blumenau possa, entre os 12 participantes, avançar de fase e até, quem sabe, disputar o play-off entre os 8 melhores. Valeu, Mancha, um abraço a você, um abraço a todos, até semana que vem. Legal, se não dá no campo, nas quadras de vôlei, né, Fábio? O Blumenau vai se encontrando. O importante é o esporte, o importante é a bola rolar, o importante é a movimentação, é o dinamismo. Muito legal aí a movimentação na cidade. Ó, o Sérgio de Criciúma, torcedor do Criciúma, mas morador de Joinville. Tenho 3 coisas para falar. Uma, Criciúma empata em casa com o Grande Brasil de Pelotas. E meia dúzia de uma famosa rádio local comemora, porque, segundo eles, o time jogou bem. Vou te contar, viu? 2, esse capitão do Figueirense, Zé Antônio, só agita. Depois da vergonha histórica do WO, vive falando bobagens e dentro de campo jogando nada. 3, de que planeta esse Juca é? Ainda rasgando elogios ao time do Jack. Dessa forma, meu amigo, você não está ajudando, por favor. Ele não está tecendo elogios, Sérgio, ele está comentando o que ele vê no dia a dia, que ele acompanha, né? Tanto é que eu perguntei para ele semana passada o que dá para aproveitar dessa gurizada aí que tá defendendo o Jack. Ele apontou alguns jogadores, apontou o técnico, né? Ele relata o que observa. Só que ele fez uma pergunta muito difícil, né? De que planeta é o Juca. Nós que trabalhamos com ele desse tempo todo, a gente não sabe, como é que você vai saber? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar da Chapecoense. O repórter Júnior Espíndola acompanhou a semana do técnico Marquinhos Santos. São 5 jogos e até agora não conseguiu vencer no comando do Verdão. Conta tudo pra gente, Júnior. Olá, boa tarde, Mancha, boa tarde, amigos do Clube da Bola, chegando com informações da Chapecoense, direto da Arena Condá. O Verdão que fechou hoje de manhã a preparação para encarar o Cruzeiro em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense que veio de uma derrota, né, importante naquele confronto direto contra o Fortaleza fora de casa, 2-0, 2 gols do ex-jogador da Chapecoense. A lei do ex-valendo, o Wellington Paulista marcando 2 vezes e deixando a Chapecoense numa situação muito complicada. A Chapecoense que está na lanterna da competição com apenas 15 pontos ganhos e tem 20% de aproveitamento.
aproveitamento. O técnico Marquinhos Santos chegou, fez 5 jogos no comando técnico e até agora não venceu nenhuma partida no comando da Chapecoense. São 4 derrotas e apenas 1 empate do Verdão, que foi aquele jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. Está ansioso pela vitória, tanto o torcedor quanto o próprio técnico Marquinhos Santos. Para essa partida, o técnico do Verdão não vai ter aí o jogador Márcio Araújo, volante, e também nenhum artilheiro Everaldo, atacante, que recebeu também o 3º cartão amarelo. Os 2 estão fora e são as principais baixas da Chapecoense para o jogo contra o Cruzeiro. Por outro lado, ganha Henrique Almeida. E existe a possibilidade de que Eduardo, seja avaliado para ver se vai ter condições de jogo, o lateral direito que está se recuperando daquela cirurgia que fez no primeiro semestre. Ele tirou um tumor da canela, acabou tendo uma sequência de jogos, não pôde dar aquele retorno para o médico e acabou então tendo problemas essa semana. Teve que se recuperar e retornar ao médico para fazer alguns exames. O lateral direito Eduardo, inclusive, ficou fora da delegação que viajou para a Fortaleza na última quarta-feira. O foco da Chapecoense agora é buscar a vitória. Afinal de contas, o Verdão está a 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. E o técnico Marquinhos Santos, na entrevista coletiva, falou sobre esse desafio contra o Cruzeiro. Nós temos uma decisão pela frente não diferente das que nós tivemos e não diferente da que teremos na sequência das rodadas. É um jogo de extrema importância dentro de casa para que possa vencer. Apenas a vitória nos traz o conforto, e uma esperança de no próximo jogo ir buscar algo a mais. E nós temos que viver isso e falar assim, não tem que mirar a 38ª rodada, tem que jogar cada jogo como uma decisão dentro ou fora de casa a partir de agora. Aí o técnico Marquinhos Santos avaliando esse confronto contra o Cruzeiro, jogo amanhã às 7 horas da noite aqui mesmo na Arena Condá, que tem promoção de ingressos, inclusive, valor mínimo de R$30 para o torcedor da Chapecoense comparecer à Arena Condá. Voltamos ao estúdio do Clube da Bola. Abraço, Mancha! Um abração, Júnior, com as informações de Chapecó. A gente vai voltar para o Oeste Catarinense para conversar com o Badá. Mas tem uma mensagem legal aqui do Nelson Neckel, de Chapecó. Ela é curta, mas ela é objetiva. Vamos dar-lhe, Chape. Escreveu só isso o Nelson Neckel. Badá, às vezes chega um jogador no clube ou um técnico no meio da semana, estreia no fim de semana e na segunda-feira o torcedor já está querendo mandar ele embora. Viu 90 minutos do cara, não serve pra cá, pode pegar o ônibus, pode ir embora. O Marquinhos já tem 5 jogos. Quando ele chegou e hoje, tua opinião sobre ele mudou? Esperavas mais do técnico? A combinação Marquinhos Santos e Chapecó, esperava mais? E Chapecó não, Chapecoense. Sim, eu esperava mais, Mancha. Eu esperava mais realmente porque ele tem um bom discurso. Eu até gosto das entrevistas do técnico Marquinhos Santos, sempre motivando, sempre acreditando, sempre valorizando muito o plantel, o seu elenco, o trabalho e sempre tentando dar aquela esperança para o torcedor. Então, a teoria dele é muito bom, só que na prática ele tem 5 jogos e nenhuma vitória. Aquilo que eu falei antes, pegou os primeiros 4 jogos muito difíceis. Agora, contra o Fortaleza, que eu diria que é praticamente aí do mesmo campeonato, ali ele poderia ter ido melhor. Ali ele deveria ter feito a Chapecoense jogar melhor, jogar mais do que jogou. E a Chapecoense jogou pouco e perdeu pelo placar de 2-0. Então amanhã tem o Cruzeiro, que é um time também que vive muita dificuldade dentro e fora de campo, uma crise terrível, sem precedentes. O Cruzeiro que sempre foi um clube tão organizado, um exemplo para tantos clubes outros, e hoje está numa situação muito complicada administrativamente, questão financeira e tecnicamente também está rezando o manual, a cartilha certinho do rebaixamento. Será que teremos um grande aí neste ano envolvido na queda para a Série B? O Cruzeiro que se cuida. Então, é um jogo de desesperados amanhã, 7 horas da noite, aqui na Arena Condá. Então, é aquilo que a gente falou antes, matematicamente a possibilidade ainda existe, ainda dá, alguns milagres já aconteceram. O próprio Marquinhos cita muito um pequeno milagre que ele conseguiu evitar o rebaixamento do Curitiba, mas algum tempo atrás teve um outro desse do Fluminense que foi citado agora há pouco. Então, tem alguns poucos e raros exemplos de clubes que estavam numa situação tão difícil quanto a Chapecoense, quanto o Avaí, e aí conseguiram ainda dar a volta por cima e escapar do rebaixamento. Agora, a gente sabe que é muito difícil. Mas também não adianta sofrer por antecipação. O negócio é focar esse jogo de amanhã aqui contra o Cruzeiro e ver o que vai acontecer. Mas o importante seria uma vitória para dar uma animada, para acalmar o ambiente. O ambiente está pesado, está tumultuado. Fora de campo também, dentro da diretoria, não existe um bom relacionamento entre alguns dirigentes, está complicada a situação. Segunda-feira tem reunião do Conselho Deliberativo, tem sido
quentes as reuniões do Conselho Deliberativo e segunda-feira tem mais uma. Então vamos ver o que é que acontece amanhã, depois vamos seguir em frente. Só deixa registrar uma mensagem bacana que eu recebi agora aqui do meu amigo professor Antônio Miranda. Professor Miranda, que é da Universidade Fronteira Sul, aqui de Chapecó, e ele diz o seguinte: grande homenagem ao Metropol, aquela matéria que a gente viu aqui na RIC TV. Bairro onde morei até os 12 anos, diz o professor Antônio Miranda. O meu pai, o pai dele, era funcionário da Metropolitana. Ganhou o primeiro Fusca na rifa que o Metropol sorteou. Guarda o bilhete até hoje, isso foi em 1966. Tá aí um abraço para o professor Miranda, faz muito tempo que ele reside aqui em Chapecó, mas não perde um jogo do Criciúma. Todo jogo do Criciúma ele está acompanhando, está assistindo e torcendo aí. Dos quatro clubes, eu acho que o que tem maior possibilidade de evitar o rebaixamento é exatamente o Criciúma. Mas também precisa reagir, precisa melhorar. Tem alguns jogos, e eu assisti o jogo contra o Brasil de Pelotas, que tem que fazer o dever de casa. Ali tinha que ter vencido. Empatou, o Brasil de Pelotas teve um jogador expulso, a arbitragem eu acho que prejudicou muito o Criciúma, mas tem certos jogos que tem que fazer o dever de casa, e esse contra o Brasil era um. Mas mesmo assim, eu acho que dos quatro, o que tem mais chance de evitar o rebaixamento ainda é a equipe do Criciúma. O Sargento Souza mandou uma mensagem pra gente também parabenizando, lembrando aí que legal essa matéria que vocês relembraram as histórias do Metropol. Valmor Ozelani, de Chapecó. Sou sócio da Chape desde a época que se pagava mensalidade na conta de luz. E não estávamos em série nenhuma. Não é agora que vamos abandonar o Verdão. Vamos, Chape! Mensagem do Valmor Ozelani. Olha só, Fábio Machado, nosso parceiro do Clube da Bola, o Martinho das Embaixadinhas, segue com o desafio de cruzar Santa Catarina fazendo o quê? Embaixadinhas, é claro. Ele já percorreu, pasmem, ponto de exclamação, 452 quilômetros, fazendo isso aí, ó, embaixadinhas. Olha só que legal, vou citar as cidades onde ele já passou, tá? Saiu de Florianópolis, São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, daí seguiu para Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Pescaria Brava, Capivari de Baixo, Tubarão, Jaguaruna, Balneário Rincão, Içara, Sangão, Morro da Fumaça. Daí colocaram o Sangão de novo. Será que ele retornou a Sangão fazendo embaixadinhas? Tem toque. Esqueci de fazer uma coisa em Sangão, voltou até Sangão. Colocaram de novo Sangão na lista. 13 de maio, Pedras Grandes, Orleans e São Ludigero. Sequência, amanhã ele vai para Braço do Norte. Segunda-feira, Gravatal, até agora 442 quilômetros. E não pense que ele fica só ali no asfaltinho, não, no gramadinho, não. É asfalto, é morro, é isso que eu ia falar. Eu não sei se é intencional aqui da produção, mas cada semana mostra ele num ambiente diferente. Com sol, com chuva, areia, estrada de terra, areia fina, areia grossa. Opa, quase caiu a bola lá. Asfalto, paralelepípedo, ou seja, aí, ó, é um grande teste que o nosso querido Martinho aí está fazendo. E está muito legal e a gente está acompanhando aqui, e torcendo muito por ele, né? Podia fazer assim um encerramento desse desafio, ele entrando no Clube da Bola, fazendo embaixadinhas, subindo o Morro da Cruz. Tá dado. Não, é demais. Aí é demais. Mas ele entrando aqui no estúdio aqui, já tá valendo. Que legal. Com as imagens do Martinho das Embaixadinhas, a gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência volta com as considerações finais do Clube da Bola deste sábado. Não sai daí não.